Mateus 18, versículo 19. Mateus capítulo 18, versículo 19, diz assim: Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, essa lhe será dada por meu Pai que está nos céus. Amém? Bem, o tema é minha família abençoada. Minha família é abençoada. Vou fazer uma pergunta para você aqui. Quantos querem ter uma família abençoada aqui? Deixa eu ver. Você que está me assistindo, você que está ouvindo, né, pela internet, se você quer ter uma família abençoada, então essa mensagem aqui é para você. Ah, pastor, eu quero, lógico, todo mundo quer. Na verdade, louco seria alguém dissesse o contrário, né? Se alguém falasse o contrário. Eu nunca vi alguém chegar na igreja e falar: não, pastor, eu vim aqui buscar minha maldição. Não, a gente fala: vim buscar minha bênção, né? Nunca vi ninguém chegar na igreja: pastor, ora por mim. Por quê? Ah, estou doido para bater de carro, né? Eu quero perder o emprego. Não, a gente vem aqui para ser muito abençoado. Agora vem a grande questão: poxa, se todo mundo quer receber uma bênção da parte de Deus, se todo mundo quer ser abençoado, por que nem todo mundo consegue receber a bênção de Deus? Porque nem toda família desfruta da bênção de Deus. E a resposta é porque a bênção de Deus vem através de alianças com Deus e vem através da obediência a princípios. Deus trabalha com princípios, tá? Deus trabalha dessa maneira. Então, eu quero que você fique atento até o final da mensagem, porque nós vamos trabalhar um princípio muito simples de ser entendido, muito fácil de ser aplicado, muito rápido de você começar a executar ele, só que ao mesmo tempo ele vai ser muito eficaz na sua vida, vai produzir muito efeito na sua casa e na sua família, em muitas áreas você vai trabalhar. Que princípio é esse? É o de Mateus 18, 19, quando Jesus diz que também vos digo que se 2 de vós concordarem. Quantos? 2. Fizeram o quê? Concordarem na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, a Bíblia diz que essa será dada pelo meu Pai que estás nos céus. Talvez você fique olhando esse texto, percebendo, e diga assim: pastor, mas e o contexto dele, o contexto imediato, o contexto ali, o que quer dizer dentro da construção dos versículos anteriores? Se você perceber na sua Bíblia, a partir do versículo de número 15, Jesus está falando sobre outro assunto, ele está falando sobre litígio entre irmãos, sobre alguém brigar com o outro, sobre alguém ter um problema com o outro. A gente sabe que crente quase não tem problema com o outro, a gente é semi-anjo, mas né, vai que você conhece alguém com problema. Então, a recomendação está aqui a partir do versículo de número 15, o que a gente tem que fazer? Repreender ele para ganhar, conversar com a pessoa, né, levar contigo uma testemunha. Ali ele está dando todas as diretrizes de como é que a gente equaciona problemas entre irmãos, entre a comunidade de fé. Essa aqui é a instrução do próprio Jesus. E aí no versículo de número 18, ele diz assim: olha, no meio dessas coisas todas, se não tiver jeito, o que você ligar na terra, vai ser ligado no céu. O que desligar na terra, vai ser desligado no céu. De que contexto ele está falando? De igreja, né? De desligar, ligar. Veja como Deus entende o quanto é importante uma pessoa ser membro, participar de algo, estar ligado. É nesse contexto aqui. Então, para você ver como é que isso é importante. Porém, o versículo 19, que é o versículo que nós lemos, parece que Jesus assim muda o foco, muda aquilo que ele estava conversando. Ele abre o que eu vou dizer como uma janela e usa aquele evento para explicar outro princípio espiritual. E Jesus era mestre em fazer esse tipo de coisa. Às vezes ele estava dando um discurso, estava conversando, e ele pega uma situação e traz uma outra aplicação. Ele aproveita oportunidades para trazer lições diferentes. Por exemplo, a gente está em Mateus. Se você voltar a Mateus capítulo 12, Jesus é interrogado por fariseus, por religiosos, que diz assim: dai-nos um sinal. Aí Jesus diz: vocês querem um sinal? Mas nenhum sinal vai ser dado para vocês, a não ser o do profeta Jonas. Assim como Jonas esteve no ventre de um grande peixe durante 3 dias, assim será com o Filho do Homem. Estava falando da sua morte, né, quando ele estaria dentro da terra, né, passando por aquele período, e quando ele ia ressuscitar. Ele falou: o sinal que vocês vão ter é esse. Aí parece que morre ali, né?
Aí Jesus continua, veja, eles começaram pedindo sinal. Aí Jesus continuou, ele estendeu a conversa. Ele diz assim, porque eles eram duro coração. Olha, os ninivitas ressurgirão no último dia e vão condenar essa geração. O que ele está dizendo? Que naquele episódio do profeta Jonas, quando ele pregou em Nínive, e 120 mil pessoas se converteram, ele diz, essas pessoas eram ímpias, estavam destinadas à destruição, mas mudaram de vida. E vocês são judeus, são homens de Deus, são pessoas criadas aqui, vocês estão resistindo à verdade. Aquela geração vai se levantar e vai condenar vocês. Então ele vai emendando uma conversa na outra, uma janela. Quando chega no versículo 42, ele traz outra aplicação. Ele pega a situação e diz assim, pois a vida de um homem é assim, um espírito imundo, quando ele sai da vida de um homem, anda por lugares desertos, procurando onde repousar, mas não encontra. Então ele diz consigo, voltarei para a minha casa, e ao retornar ele encontra ela varrida e adornada. E ele, opa, tem uma brecha aqui. E ele diz, levarei comigo mais 7. E a Bíblia diz que aquele espírito leva mais 7 demônios. E o último estágio daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Jesus aproveitou uma situação de Mateus capítulo de número 42, falando de um sinal que as pessoas pediram, foi emendando conversa e trouxe um outro princípio espiritual completamente que parece diferente daquilo. Jesus era mestre em fazer isso. Ele aproveitava qualquer ocasião para trazer uma verdade espiritual. E nesse texto não foi diferente. Enquanto a partir do versículo de número 15 ele está falando sobre briga entre os irmãos, né? Entre levar testemunha, desligar e ligar, ele aproveita o versículo anterior, que ele está falando sobre tudo que ligar na terra será ligado no céu, desligou na terra será desligado no céu. O que está no pano de fundo desse princípio? A concordância, a unidade. Aí ele traz outra verdade, guarde bem isso, que é o tema do que a gente vai falar hoje. E qual é a verdade que ele vem trazer? Versículo aqui de número 19. Ele fala, olha, mas se tiverem 2 de vocês em acordo, concordando com qualquer coisa, orando a Deus, o Pai vai atender essa solicitação. Então Deus trouxe aqui um princípio espiritual ligado à comunhão, ligado à unidade. Qual é o princípio? Repita comigo assim, princípio da concordância. Qual o princípio? Qual o princípio? Concordância, a palavra aqui significa fazer um acordo, acertar, chegar num consenso. Essa que é a ideia. Então, essa atividade, ela não só é espiritual, mas é prática também. Guarde isso. Não só uma profundidade espiritual, mas é uma questão prática. Prática, pastor? Sim, isso é uma questão que você pode usar em qualquer lugar. Por exemplo, tem um ditado muito famoso que diz o quê? O combinado não sai? O combinado não sai o quê? Você já ouviu isso? Né? O que é o combinado sal caro? Quando você acorda alguma coisa, você está fechado naquilo, está tudo tranquilo. Por exemplo, quando você vai contratar alguém, o que é o recomendado? No início eu já falar, tu vai chegar a hora tal, vai ser a hora tal, você vai precisar entregar coisa tal, você vai fazer coisa tal, vai ter exigência tal. E o salário também é esse. Então, quando tudo é organizado, quando tudo é contratado, é acordado, depois, poxa, eu não sabia que eu tinha que fazer esse serviço. Não, eu não sabia que era para ganhar só isso. Você não pode deixar subentendido. Então foi acordado, né? Já fecharam um tipo de selo e de acordo, tá? É semelhante também quando uma pessoa vai fazer um serviço para você. Seja lá um serviço, um trabalho talvez de pedreiro, alvenaria, uma lanternagem, um trabalho mecânico no seu veículo, né? Um trabalho estético, não sei. Aí você já viu, quando você vai fazer o serviço, aí tu pergunta, tá, mas quanto é que é? Não, depois a gente acerta. Não, me fala aqui quanto é que eu quero ver. Não, fica tranquilo. Depois a gente acerta. Aí tu, não, fica em paz.
Só que o depois do acerto, irmão, só o sangue é facado. O demônio vem junto da fatura. O sujeito cobra até o ar que tu respirou, que ele respirou ali. É um negócio do capiroto, né? Eu já caí muito nesse golpe aqui. Não cai mais não, irmãos, né? Não, deixa que depois a gente resolve. Resolve nada, fala agora, porque o combinado não sai caro. Essa é a ideia do acordo. Pastor, mas é um princípio espiritual também? Também é um princípio espiritual. Sério? Por exemplo, você sabia que ele está no pano de fundo de uma das parábolas de Jesus mais interessantes da Bíblia? Qual parábola? A gente está em Mateus 19, se você virar uma página ou passar um capítulo, Mateus capítulo de número 20. A partir do primeiro versículo, Jesus ele conta uma parábola muito interessante, que é a parábola dos trabalhadores da vinha. E ele diz que um proprietário de uma vinha, e pensa numa vinha como se fosse uma indústria, né, nos dias de hoje, como se fosse um comércio, uma empresa, era a fonte de renda deles, né? Era uma sociedade agrícola. E Jesus conta a parábola do sujeito que tinha essa propriedade, que tinha um negócio, e ele precisava de pessoas para trabalharem, né? De funcionários, para fazer um serviço corriqueiro. E o texto vai dizer que ele vai contratar pessoas. E ele faz um combinado, segundo esse texto sagrado aqui, do capítulo de número 20. A Bíblia diz, no versículo de número 2, capítulo 20, versículo de número 2, que ele ajusta com os trabalhadores para receberem por dia 1 denário. Quanto? 1 denário. Então você vai trabalhar lá, eu te dou 1 denário. Pastor, o que é denário? Denário era a remuneração por 1 dia de trabalho. Hoje no Brasil é difícil a gente entender denário, porque no Brasil a gente classifica como salário mínimo. Então a gente recebe por mês. Então tem um mínimo, né, que é vinculado por lei, que hoje, se eu não me engano, é 1.500 e alguma coisa, 1.600 e alguma coisa, e esse valor é o que é estabelecido por lei que tem que ter lá. Então imagine esse salário mínimo diário que existia, tá? Esse era o denário. Então a gente, para efeito de entendimento aqui, de conversa, para a gente entender aqui, vamos exemplificar que fosse uma diária de R$200, por exemplo. A pessoa ganha R$200 por dia. Então ele contratou pessoas e falou assim, você vai trabalhar na minha vinha? Eu dou R$200. Ok, estou precisando. Acordo fechado, pactuado, e as pessoas começam a trabalhar. Legal. Só que aí o texto, ele desenrola. Jesus está contando a parábola. Ele diz assim, deu 9 horas da manhã, Jesus passa numa praça, vê pessoas desocupadas. Diz assim, por que você está parado? Ah, porque eu não tenho trabalho. Então, não quer trabalhar na minha vinha, não? Poxa, quero sim. Então, vai lá que eu te pago aquilo que é justo. Ele, ok. Meio-dia, o dono da vinha está passando pelas ruas e vê mais gente parada. Ei, meio-dia, está fazendo o que aí? Nada, estou parado aqui, pensando na vida. Legal, você não quer trabalhar não? Quero. Aonde? Na minha vinha, vai lá, eu te pago o que for justo. 3 horas da tarde, ele encontra mais um grupo de pessoas e ele repete a mesma história. 5 horas da tarde, quase 5 da tarde, o expediente está quase terminando, ele vê um grupo de pessoas que está na esquina fazendo o quê? Jogando dama, carteado, conversa fora, né? Falando do tempo, falando mal dos outros. Ele falou, rapaz, o que você está fazendo aí? A gente não tem trabalho, tem que fazer, então a gente está aqui matando tempo. Ah, não, tem que fazer sim, eu tenho uma vinha, e eu preciso muito de trabalho, você não quer trabalhar lá não? Poxa, a gente quer sim, então legal, vai lá, que eu te dou o que for justo. 5 horas da tarde. Quando vai terminando o expediente, final da tarde, até a tarde já estava encerrando. A Bíblia diz que o administrador, o DP, né, o tesoureiro, vai chamar todo mundo para quitar, pagava-se por dia. E ele vai quitar as contas dessas pessoas. E o que o administrador vai fazendo? O administrador, ao invés de começar pelos sujeitos da madruga, ele começa pelos últimos, pelo pessoal que chegou lá às 5 da tarde. Aí vem a primeira leva. Galera que chegou às 5 da tarde. Ele falou, rapaz, toma aqui. Quanto que ele recebeu? 1 denário. Na nossa brincadeira aqui, 200. Ele, uau, 200. E foi embora. Segunda leva, quem chegou 3 da tarde, recebeu os 200. Aí o sujeito da manhã, que acordou 5 da manhã, que pegou o metrô e desceu ali na Sé, que está vazio todo dia, de manhã, de segunda a sexta, de manhãzinha, né? Você sabe disso. Que experimenta aquele fenômeno que a porta abre, a pessoa vai flutuando lá, até para dentro do coisa, depois ele volta. Esse sujeito que está desesperado ali, cansado demais, fala, eu vou receber uma bolada. Se o sujeito das 5 horas recebeu 200, poxa, na minha vez,
Eu vou tirar a barriga da miséria. Bem, aí chega a vez dele. Quando o administrador vai pagar, paga quanto para ele? Aí ele pegou o dinheiro e falou, o quê? 1 denário? Miserável. Não é possível. Não, tem alguma coisa errada. E ele fica tão revoltado que ele vai no administrador, ele vai no dono da vinha. Está errado isso aqui, por quê? Porque eu estou tomando sol, eu estou trabalhando, esse sujeito chegou agora no final do dia, eu vou receber a mesma coisa que ele? Esse é o questionamento. Resposta do administrador. Jesus está contando essa história para entender como funciona a dinâmica do reino dos céus. Aí veja. E o proprietário disse para ele, eu não te faço injustiça. Eu não te faço injustiça. Por que é injustiça? Porque é uma coisa injusta é aquilo que você não merece. Ele falou, quanto eu combinei contigo? 1 denário. Quanto que eu te paguei? 1 denário. Está reclamando por quê? Não, mas o sujeito, quer dizer que se eu quero abençoar alguém, eu não posso? Você não pode reclamar, porque eu te dei aquilo que foi combinado. Tem muitos ensinamentos aqui, mas eu vou focar em algo específico. Em 2 coisas específicas aqui. Primeiro, cuidado, não se mete na comunhão do outro com Deus, que você não sabe o que Deus tem na vida de cada pessoa. Cada pessoa é uma pessoa, cada ministério é ministério, cada história é uma história, cada propósito é um propósito. Não se mete na graça de Deus. Se Deus quer abençoar alguém, deixa Deus abençoar. Não se compara. Você vai tomar uma repreensão de Deus. O que Deus tem para você, Deus tem para você. O que Deus tem para ele, vai ter para ele. Mas, a grande questão aqui, e por que eu usei esse texto? Porque a mesma palavra grega que está no capítulo anterior que a gente leu, Mateus 18, 19, ela é repetida nessa parábola. Quando ele fala assim, o que é que nós concordamos? É a mesma palavra. Então, o pano de fundo é aqui, é um acordo que foi feito. Ouça uma coisa, Deus leva muito a sério acordos e pactos. Deus leva muito a sério, não só o que nós fazemos, mas o que Ele faz conosco. Por isso que em Números 23, 19, ele diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus prometeu, vou te dizer uma coisa, você pode não entender nada, mas Deus vai cumprir porque Ele é fiel. Se tem uma característica de Deus que é notável, é que Deus é fiel. E isso não é alterado. A Bíblia diz que ainda que o homem seja infiel, ele permanece fiel porque ele não pode mudar a si mesmo. É do caráter, é da essência dele. Tem gente aqui com promessas de infância, promessas de adolescência, recebeu palavra profética. Deus é fiel. Deus não muda. Deus não esquece. Deus não erra. Deus não depende de homem. Deus não depende de nada. Se Ele prometeu, ouça uma coisa, alguém precisa ouvir isso. Deus ainda é fiel e vai cumprir no seu tempo. Mas o que isso se aplica à minha vida, à minha família? Já que é minha família abençoada. Eu vou trazer, como eu disse aqui, coisas muito simples e aplicáveis à sua família. Pronto, agora segura. Primeiro, uma casa ou uma família abençoada quando ela não quebra acordos e alianças. Você quer ver uma família ou uma pessoa abençoada? É aquela que cumpre com aquilo que se obriga. Talvez na sua família, ou seja você, ou seja aquele teu avô, teu pai, teu marido, tua esposa, alguém, né? Normalmente, antigamente acontecia isso muito, as pessoas mais velhas eram hiper respeitadas lá no bairro, na rua. Fulano de tal, não, pode vender para ele. Não, assina, não, precisa assinar não. Aquele dali, se ele falou, vai fazer. Se ele comprou, ele vai pagar, porque é uma pessoa de palavra, é uma pessoa de honra. Quantas vezes a gente não conheceu gente assim? Essa pessoa atraiu a honra sobre a vida dele. Agora, dentro da família, o que é isso, não quebrar acordo? Quando a gente começa a quebrar pactos, acordos e alianças, nós estamos abrindo brechas para maldições sobre a nossa casa. A gente está atraindo aquilo que é mal. Assim como cumprir a aliança traz a bênção, quebrar alianças e acordos
trazem retaliações. E eu não vou nem falar aqui, por exemplo, de o divórcio. Não, porque aí você tem que abrir muitas abas, janelas, depende do caso. Tem casos que são exceções diante de Deus. Eu não quero nem chegar nesse ponto. Mas eu quero dizer algo. Quando casados aqui, você que é casado, provavelmente no dia do teu casamento alguém diz assim: você promete amar e honrar e respeitar na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, até que a morte separe tudo. Sim, amém. Você fez um acordo. Talvez você nem se ligou, mas você fez um pacto ali. Ou que não seja diante do juízo, de testemunho entre si, você fez uma aliança. Aí a minha pergunta é: você quebra essa aliança como? Quando você desrespeita o cônjuge. Quando você desrespeita as pessoas que estão do seu lado. Quando você entra em conversas, quando você toma atitude, quando você faz coisas que não glorificam a Deus, que denigram a imagem de alguém, você está quebrando acordos. E está traindo sobre a tua vida e sobre a tua família maldições. Há muitos acordos bíblicos que Deus colocou alianças aqui. Por exemplo, honra teu pai e tua mãe, para que prolongue seus dias sobre a face da terra. Essa aqui é uma aliança que tem que ser firmada, que está desde o início da criação, né? Você encontra ali em Êxodo 20, melhor dizendo, quando Moisés desce com as tábuas da lei, está logo ali. Isso é repetido em muito tempo, até nos tempos de Cristo. Honrar pai e mãe. Marido e mulher. A Bíblia diz lá em Efésios: marido, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Ou seja, um amor sacrificial. Tu tem que se matar. Tem que dar o máximo. Tem que fazê-la feliz. Mulheres, abrace a missão dos seus maridos. Submissão é isso, é abraçar a missão. Respeito. Então, se você perceber, quando a gente começa a atrair maldições sobre a nossa família, quando a gente começa a quebrar princípios simples, básicos e elementares, que todo mundo sabe. Você quer ver outro? Uma pessoa está doente na família. Em tese aqui. Aí você vai lá: Senhor, se tu me curares, Senhor, tirar desse leito e fizer isso, eu vou te servir. Aí Deus cura. Nunca mais nem foi agradecer, irmão. Senhor, se tu curar meu filho, eu vou abençoar, vou fazer, ele vai ser um instrumento, eu vou incentivar. Nunca fez isso. Senhor, se tu abrir essa porta aqui para mim, se o Senhor abrir essa porta, Senhor, eu vou te devolver. Senhor, eu vou honrar. Senhor, eu vou fazer. E a gente vai fazendo isso de tempo em tempo. Pastor, mas eu nem lembro, porque Deus nem sabe. Eu falei ali na emoção. Deixa eu dizer um negócio: Deus respeita as tuas palavras mais do que você imagina. Deus leva em consideração as palavras que saem da sua boca. Você quer saber de um texto que me aterroriza na Bíblia e me faz pensar 30 vezes? É a Bíblia quando ela diz assim, que naquele dia, pelas tuas palavras tu serás julgado, pelas tuas palavras tu serás condenado, e pelas tuas palavras tu serás absolvido. É aquilo que a gente falou. Pastor, mas e qual é a aplicação disso no mundo real, verdadeiro, né? Como é que Deus enxerga esse tipo de coisa? Deus leva muito a sério? Leva. Eu vou ler um texto para você, Eclesiastes capítulo 5, versículo 4 e 5. Olha o que Deus diz, olha o que Deus diz aqui para a gente, nesse sentido que eu te falei. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo. Ele está falando nem que tu não vai cumprir, nem cogita isso. Ele está dizendo assim: não demora a cumprir não. Porque Ele não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Aí o 5 diz assim: melhor é que nem vote, do que vote não pagues. Pastor, mas eu nem falei isso na igreja, perante o altar, não chamei pastor nenhum, irmão nenhum. Pois é, mas Jesus disse uma vez uma coisa, sabe o quê? E quando você quiser falar com teu pai, entra no teu quarto, fecha a porta e fala em secreto, que em secreto ele vai te ouvir. Irmão, ninguém ouviu, ninguém estava na frente quando você fez a oração, mas Deus estava lá. Eu não estava, pastor não estava, marido não estava, ninguém estava, mas Deus ouviu o que você falou. E posso te dizer um negócio? Deus levou em consideração. Deus acreditou em você. Deus chancelou e falou: a minha parte eu faço. E eu espero que você faça a sua. E quando a gente quebra isso, o que eu estou atraindo na minha vida? Juízo sobre a minha casa. Eu quero ter uma casa abençoada, mas se eu quebro alianças, eu trago retaliações espirituais sobre a minha família. Quem está comigo ainda dá glória a Deus, pastor.
Então tá certo. Vamos lá. Segundo. E muito simples para a gente encerrar aqui, né? Eu falei que o princípio é simples para a gente poder aplicar. Vamos lá. Para uma casa, então, ser abençoada, essa casa deve viver o princípio da concordância. Então vamos de novo aqui juntos, isso é didático. 1, 2, 3. Para uma casa ser abençoada, devemos viver o princípio da concordância. Pastor, eu tenho que assinar alguma coisa, fazer um documento? Não, você não precisa fazer documento. Porque para Deus não se importa muito com papel de documento, de acordo. O que Deus, Ele entende, e para Deus é muito sério? A palavra. Eu vou te falar que isso, até no mundo dos homens, existe uma esfera. Por exemplo, eu não sou advogado, mas eu sei que existe aqui, doutor Luciano, me corrija se estiver errado, existe uma coisa chamada contrato tácito. Sim ou não? Sim. Que é o quê? É quando você firma algo, né, que está subentendido, mas você não assinou nada. Pastor, me dá um exemplo. Você vai no shopping, e aí você pega um ticket, você paga pelo estacionamento. Se acontece algo com o seu veículo, tu não assinou um documento reconhecendo em cartório que o shopping, o estacionamento tem que zelar. Mas tu pegou o ticket, botou lá, pagou e tal. Está subentendido que ele tem a responsabilidade pelo teu veículo. Muita coisa na nossa vida está subentendida ou dita por uma palavra e são acordados. E aí vem a grande questão para a gente pensar aqui. Como é que uma família quer prosperar se as pessoas não se entendem? Me explica isso, como isso espiritualmente vai funcionar se não tem concordância dentro da casa. Um puxa para um lado, o outro puxa para o outro. E isso o tempo inteiro assim. Com coisas grandes, com coisas médias, com coisas simples. Como é que você quer receber a bênção de Deus? Eu vou trazer isso aqui para a gente entender nos miúdos. Por exemplo, a gente está aqui chegando no final de outubro, né? Daqui a uma semana já estamos em novembro, final do ano. O que vai chegar no final do ano? Natal, Réveillon, tempo de festas. Bom, tem casa que todo ano tem pancadaria e briga. Por quê? E esse Natal, vamos passar onde? Na casa dos seus pais ou dos meus? Todo ano é lá. Começa as brigas. Tem ou não tem isso? Eu sei que São Paulo tem, graças a Deus, ninguém briga aqui nesse tipo. Mas tem, irmão, tem lugar que tem. E a pessoa vai brigar. Agora pensa, é um tempo de festa. É um tempo de celebração, de carinho, de amor, de unidade. E nessa hora o sujeito está dividido. Por quê? Porque não entraram em acordo nem nessas coisas simples. E no Réveillon, vamos para onde? As férias é lazer, é o tempo de descanso. Ah, pastor, mas eu adoro praia. Ela gosta de campo. A gente não se entende. Aí tu já vai para as férias emburrado. Aí, tá vendo? Não queria ficar aqui. Aí esse hotel buguento. Olha só, falei que o senhor não sabe nem pesquisar. Mandei pesquisar, eu não pesquisei. Como é que deu aqui? Tá tudo horrível. Aí o sujeito, em vez de desfrutar, está brigando. Eles vão sair no final de semana. Não, eu quero comer massa. Não, eu quero comer churrasco. Eu quero fazer. Aí já chega lá emburrado e brigando. Briga por tudo. Discorda de tudo. Me diz. Como é que vai estar a bênção de Deus nesse lugar? Quando é para você usufruir, você nem vai conseguir. E aqui tem princípios espirituais por trás. Pode você pensar que não, mas tem muito. Como assim? Jesus que disse. Quem disse? Jesus. Jesus diz o quê? Reino dividido não subsiste. Todo tipo de organização, ele usou o macro, ele falou um reino, ele não fica de pé se ele estiver dividido. Por isso que Satanás, ele ataca sempre a unidade da família, de departamento, de igreja, de vínculos, de matrimônio, porque ele sabe que se ele dividir, ele vai destruir. Vai desanimar A, vai desanimar B, vai falar com A, vai fazer... Por quê? Porque essa é a ideia, a estratégia mais antiga, desde que o mundo é mundo, desde que a terra é terra. Satanás vai fazer isso, ele vai tentar dividir para poder destruir, e vai fazer isso em famílias. Destruir casas, destruir casamentos. E o problema aqui, irmãos, entenda uma coisa, não tem nada a ver com brigar. Brigar no sentido de discutir. Discutir, que eu digo, no bom sentido.
Não, pastor, então na casa que tiver discussão está errada? Não. Tem horas que a ausência de discussão vai ser pior, porque alguém põe na força e o outro tem que engolir a seco. Talvez isso seja mais perigoso. A ausência. A grande questão aqui não é ter uma discussão de ideias. A grande questão aqui é quando você nunca chega num acordo. E aqui tem um problema espiritual terrível. Porque em Mateus 18, Jesus está falando sobre como a gente recebe a oração. Agora vamos ver o contrário. Aonde está escrito isso? 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Se você for rapidinho, você lê comigo. 1 de Pedro 3, 7. Olha esse versículo que interessante, que ele corrobora para esse princípio. Pedro diz assim: igualmente vós, maridos, vivei com elas, em algumas traduções, coabitai com elas, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil. E como sendo ela herdeiras convosco da graça da vida, agora olha o final do texto, para que não sejam impedidas as vossas orações. Pedro está dizendo que o ápice da comunhão, das relações entre o homem, entre a mulher, com entendimento, aí ele usa a expressão entendimento, existe a expressão honra, ou seja, entendimento. A gente usa inteligente, a gente sabe o que está fazendo, honra, dando preferência, ou seja, eles estão acordando. Quando isso não acontece no ápice, o final do versículo diz que as orações são impedidas. Ou seja, quando você está brigado ali, não tem entendimento e a coisa não acontece, quando vocês não têm comunhão e não têm paz, tu pode fazer a oração que for, ela não passa ali do teto. É isso que ele está dizendo. Não adianta, você pode fazer campanha da vitória, campanha do sobrenatural, vir no domingo, subir um monte, descer um monte, fazer a volta ao mundo, né? Fazer cambalhota, estrelinha santa, né? Tomar água do Jordão de Jerusalém, fazer a estrelinha da bananeira de João Batista de Jesus, sei lá o que tu quiser fazer, vai no lugar, vai na casa de oração, na casa do profeta, no pai do profeta, do filho do profeta, você pode rodar onde quiser. Deus está dizendo, se estiver na situação, eu não recebo a oração de vocês. Esse é um princípio. É um princípio espiritual. Agora veja, Jesus está dizendo como é que você recebe. Como é que eu recebo? Quando eu estou em concordância. E como é que eu não recebo? Quando que Deus não recebe? Quando tem discordância. Veja como a Bíblia está toda costurada nesse sentido. É um princípio muito basilar. Mateus 18, 19. Pois se tiverem duas pessoas concordando acerca de qualquer coisa, ele dá um cheque em branco. Eu amo tanto a união, eu amo tanto a comunhão, eu amo tanto quando vocês estão em acordo, eu amo tanto quando há paz entre vocês que eu sou capaz de dar qualquer coisa, é o que o texto está dizendo, não há limite, eu chancelo, o céu diz sim, eu farei loucuras, mas para ver o amor entre vocês, para ver a concordância entre vocês, para mostrar o quanto eu valorizo esse tipo de coisa. Falei que a mensagem era simples, mas aplicável a todo mundo. Calcula aí então, quanto tempo você ou a gente perdeu brigando por coisa pequena. Quanto tempo que poderíamos estar sendo abençoados, deixamos de receber a bênção, porque tu brigou por causa de criação de filho. Um quer criar de um jeito, outro quer criar do outro. E ninguém se entende. Como é que vai ser o futuro dessa criança, se não há entendimento nem na criação dela? O que você está atraindo dos céus para a tua vida e para essa criação? Se vocês não chegaram nesse consenso, se Deus respeita o consenso. Gente que briga por onde vai morar. Ah, nesse bairro daqui eu não gosto, essa casa daqui é um inferno, não sei o que, mas eu gosto dessa. Ah, onde ele vive é um inferno. Não tem concordância. Me diz como é que uma casa vai ser abençoada, se nem o local que vai morar, se nem as coisas mais básicas entram em concordância. Aí não concorda com o filho, não concorda com o lazer, não concorda com a casa que vai morar, não concorda com as mínimas coisas, tem gente que nem com a roupa concorda. Aí tu vai dizer que a minha casa vai ser abençoada? Como? Deus está falando, poxa, eu sou mais interessado em fazer na tua vida. Eu sou o que mais quero de fazer na sua casa. E tem gente que está sofrendo aqui hoje. Tem gente que está perdendo tempo, a bênção, o cuidado de Deus,
as respostas de Deus. Já parou para pensar quanta coisa a gente está perdendo por picuinha, por coisa pequena que a gente não entra em acordo? Aí talvez alguém levante e diga assim: pastor, é que a gente é muito diferente. Vocês são diferentes? Glória a Deus, parabéns, bem-vindo ao mundo real. Muito bem, Deus fez assim. Normalmente a gente se atrai pelo oposto, né? Aquilo que falta na gente, a gente encontra ali para completar. Essa é a ideia do casamento. É que um complete o outro. Não é que seja todo mundo igual. Pastor, a gente pensa 100% igual. A gente é quase gêmeos. Bom, difícil, né? Talvez você seja o alecrim dourado das galáxias siderais. Mas normalmente, um é mais agitado, o outro é mais tranquilo. Um gosta de falar pra caramba, já acorda no bom dia falando, conversando, e o outro, que? Você não conversa comigo? Porque um conversa, o outro não, é assim, é jeito. Não é, né? Não sei, se de repente tua casa é diferente, mas normalmente é assim, são pessoas diferentes. Não, pastor, eu gosto do campo, ele gosta do mar. Não, pastor, eu gosto do doce, ele gosta do salgado. Não, pastor, eu gosto de churrasco, ele gosta de sushi. Bom, a gente é diferente mesmo. E glória a Deus por isso, está tudo bem. Porque Deus fez isso, e casamento é para a gente aperfeiçoar, a família serve para isso. Para os diferentes estarem juntos e a gente vai santificando com esse tipo de coisa. Casamento vai fazer isso, vai nos santificar, vai nos complementar, vai nos melhorar, vai nos trazer algo que estava nos faltando. E está certo aqui, não tem problema. Pastor, como é que você está dizendo então que a gente é diferente? É porque tem que ser assim mesmo. E qual é o problema? O problema não é você pensar diferente, porque concordar não significa pensar igual. Concordar significa que entrou num consenso. Significa que alguém cedeu no meio do caminho, que alguém usou de sabedoria, e que por um bem melhor, e por um propósito melhor, um cedeu, o outro cedeu, um voltou, o outro acertou, e a glória de Deus vai permanecer nesse lugar. Família é treinamento. Treinamento para quê? Uma das coisas mais extraordinárias. Se isso é uma verdade, para um lar ser abençoado, para um lar ser de Deus, é impossível um lar ser abençoado sem quebrantamento, sem arrependimento, sem perdão, sem voltar atrás, sem repensar atitudes. Tem muita gente enganada com o Evangelho. Você está pensando que Evangelho é o quê? É sair falando língua estranha, correndo na igreja, não sei o quê. Tu está pensando que isso é avivamento? Está muito longe de avivamento. Avivamento bíblico está ligado, sabe o quê? Arrependimento, mudança de mente, de postura. É alguém que vai ter a humildade de dizer: eu estava errado, me perdoe, vamos resetar aqui. É assumir, porque tem gente que tem dificuldade de assumir, tem gente que tem dificuldade de reconhecer, tem gente que tem dificuldade de ter a humildade de voltar atrás. E se isso não acontece, a bênção nunca vai estar lá, porque é bênção por concordância. E esse é um dos maiores princípios. Essa semana atendi uma pessoa, chegou no gabinete, chorou e falou: pastor, eu quero te pedir perdão porque aconteceu isso há muito tempo atrás, me perdoe, eu pensei isso. Aí chorando, conversando e tal, no final, ele: pastor, eu estou assim. Falei: rapaz, você não entendeu o que aconteceu aqui não? Ele: não. O que aconteceu aqui nesse atendimento foi uma das coisas mais espetaculares do Evangelho. E o quê? Arrependimento. Se tem uma coisa que Deus honra, é arrependimento. Se Deus uma coisa que Deus ama, é arrependimento, é mudança de rota e de postura. E se isso acontecer na sua casa, no seu lar, se prepare que vai ter coisa extraordinária. Se prepare porque vai ter manifestação de Deus sobre a tua casa. Irmãos, não adianta você vir para a igreja, não adianta você estar orando, porque tem gente hoje dormindo em quarto separado. A mulher dorme no quarto, ele dorme na sala, ou mais. Tem gente que está no mesmo lugar, no mesmo quarto, na mesma cama, mas nem se toca mais. Um vira para um lado e outro vira para o outro. E tu está pensando que o céu vai fazer o que na tua casa? Em nome de Jesus, uma palavra de Deus hoje é para você. Corrija isso hoje. Corrija isso hoje. Não é para corrigir amanhã, não é para corrigir na semana. A quinta-feira a gente se acerta. A palavra de Deus para alguém aqui é hoje. Corrija hoje, porque eu quero abençoar a tua família, a tua casa.
Alarabadá. Deus não resiste a um coração contrito, é o que está dito na palavra de Deus. Deus não resiste. Deus não resiste. Tem uma coisa que Deus não consegue vencer quando tem alguém quebrantado. Quebrantamento dentro da sua família e da sua casa vai atrair o amor e a bênção de Deus de tal forma que Deus vai instigar a orar. E quando vocês estiverem orando, Deus vai falar: vou fazer tudo, vou abençoar, vou mostrar o quanto eu honro essa tua atitude e vou cumprir cada desejo, cada promessa, cada palavra, cada coisa espetacular. E tudo quando dois concordarem na terra, o céu vai concordar. Vai ter concordância na tua casa, vai ter milagre na tua casa, vai ter cura na tua família, vai ter portas abertas. Há tempos e tempos e tempos você está vendo a porta fechar, a coisa não acontece, não flui, não vai, você não entende, você diz: eu não estou em pecado. Realmente você não está em pecado, você não está traindo, você não está fazendo nada de talvez tão errado, mas Deus está dizendo: eu odeio a divisão, eu odeio a divisão. Traga restauração para a tua casa e Deus vai trazer milagre. Traga concordância para a tua família e a manifestação de Deus vai acontecer de uma forma extraordinária. Eu estou profetizando, eu ouço aqui as águas dentro das casas, que a bênção de Deus que Ele vai derramar. Há uma chuva vindo, há uma chuva chegando. Há uma chuva de Deus, há uma chuva de Deus, a resposta de Deus. Pastor, não é nada teológico, mas é prática. Se fizer vai dar certo. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar.